Olá, monstros do papeiro! Eu sou o Vinícius da Simulados BR e hoje eu quero conversar com vocês a respeito da Lei 5.553 de 68, a lei que trata sobre a apresentação e uso de documento de identificação pessoal. Fiz um resumaço sobre essa lei, que é uma lei nanica, muito pequena, e depois iremos realizar uma bateria de exercícios para estimular esse nosso aprendizado. Beleza, pessoal? Bom, a lei fala que a nenhuma pessoa, física ou jurídica, é lícito, ou seja, é permitido, reter qualquer tipo de documento de identificação pessoal. E vale também para fotocópias autenticadas. Então é proibido, a lei proíbe que qualquer pessoa de direito público ou privado, física ou jurídica, retenha qualquer tipo de documento de identificação pessoal. A lei elenca, são considerados documentos de identificação: carteira de quitação com serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de nascimento, de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro. Esse rol é um rol exemplificativo, entende? Então a lei não traz nada taxativo. São exemplos que ela traz de documentos de identificação. Cabe aqui também, a lei não traz, mas cabe a Carteira Nacional de Habilitação, cabe o RG, o Registro Geral, e não consta aqui. Porém, como é um rol exemplificativo, nós podemos considerar também como identificação esse tipo de documento. Bom, a conduta proibida é a retenção e não a exigência de sua apresentação. Então você é porteiro, você é recepcionista, você é secretário de um órgão público e o seu chefe pede para você anotar os dados de certo documento de identificação daquela pessoa. Então, isso a lei autoriza. Você não pode reter, segurar esse documento para devolver na saída para a pessoa ou para devolver em outro dia. Ao passo que a lei fala que é proibido a retenção, ela traz uma possibilidade de retenção. É meio estranho e não é usual isso nos dias atuais. Porém, a lei admite essa situação que ela diz que é possível a retenção por até 5 dias desse documento de identificação para extração de dados. Logo após deve ser devolvido ao seu exibidor. Não é muito usual, não é muito cobrado também essa situação. Porém, ao passo que a lei fala que é proibido reter, ela autoriza por até 5 dias. É estranho, mas é assim que a lei traz. Ela complementa dizendo que assim: somente por ordem judicial será retido qualquer documento de identificação pessoal. Quando o documento for indispensável para entrar em um determinado local, serão seus dados anotados e o documento devolvido imediatamente para seu proprietário. Vocês vão ver que as questões brincam muito neste assunto. Elas dizem que pode reter e devolver na saída, elas falam que pode segurar o documento e entregar depois, e não, a lei é bem clara. Se for o caso para extração de informações de dados, para serem anotados, pode segurar esse documento, anota o que tem que anotar e devolve imediatamente para o proprietário esse documento. A lei também fala que é contravenção penal, punível com prisão simples ou multa, a retenção de qualquer dos documentos elencados. Então não é crime, é apenas uma contravenção penal. E a pena não é de reclusão ou detenção, a pena é de prisão simples ou multa. E a lei finaliza dizendo que é punido a pessoa que houver ordenado o ato que ensejou a retenção. Ou seja, aquele exemplo do funcionário recepcionista que eu falei. Se o chefe dele manda, dá uma ordem para ele reter um documento e essa pessoa retém o documento, quem responde não é o funcionário, e sim quem ordenou, o chefe, o dono da empresa, se for o caso. Acabou, gente, a lei é só isso, os principais pontos. Ela é uma lei bem tranquila, então vamos começar a fazer aqueles exercícios para treinar. Exercício número 1. Eu vou deixar um tempinho aqui, quando eu passar de um exercício para outro, para vocês pausarem o vídeo, tenta resolver, aí depois eu faço e a gente confere esse gabarito, beleza? Questão 1. Poderá ser retido, independentemente de ordem judicial, deixa eu sublinhar aqui, qualquer documento de identificação pessoal por prazo superior a 5 dias. Então, assim, questão totalmente errada, com vários erros, né? A regra é que não pode ser retido, né? Ele coloca aqui, independentemente de ordem judicial. Simplesmente, a única maneira de reter um documento é por ordem judicial. Então, ela erra aqui também. Qualquer documento de identificação pessoal por prazo superior. Lembrando que a lei traz uma possibilidade e ela limita o prazo para até 5 dias. Aqui ele coloca prazo superior. Então, a questão está totalmente errada. Bom, vamos lá, questão 2. Quando a infração for praticada por preposto
ou agente de pessoa jurídica, quem que é o preposto, né? É o funcionário, quem responde por aquela empresa, o recepcionista, o porteiro. Então, quando a infração for praticada por preposto, considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato que ensejou a retenção, a menos que haja pelo executante desobediência ou inobservância de ordens ou instruções expressas, quando então será este o infrator. Questão completamente certa. Então, o funcionário que retém alegando ordem do superior, quem responde é o superior, não ele. Só se ele desobedecer, o superior falou não retém e ele reteve, aí quem responde é essa pessoa, o preposto. Bom, questão número 3. A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada, inclusive comprovante de quitação com serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro. Pessoal, questão corretíssima. Ele elencou, fez um Ctrl+C, Ctrl+V da lei. É basicamente isso que a lei fala. Então, a questão está correta. Ele elencou todo o rol de documentos, então, tranquilo. Questão 4. Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento ao interessado somente na saída. A questão estava certa até falar que o documento vai ser entregue somente na saída. O funcionário pode reter esse documento para extrair os dados, mas ele tem que ser devolvido imediatamente para o proprietário. Questão 4, questão errada. Questão 5. Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgãos públicos, seus dados deverão ser anotados no ato e o documento deverá ser devolvido no prazo máximo de 5 dias. Errado também. Acabamos de falar que o documento tem que ser devolvido imediatamente. A questão brincou com o prazo que a lei estabelece de 5 dias, mas a gente sabe que o documento, se for retido, tem que ser devolvido imediatamente para a pessoa. Questão 6. Constitui contravenção penal a retenção injustificada de qualquer documento de identificação pessoal. Questão certa. Tem nem o que falar. A lei fala que não é crime, é contravenção penal. Questão 7. Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de documentos de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de até 10 dias, os dados que interessarem, devolvendo em seguida o documento ao seu exibidor. Questão errada. Por quê? A lei, a única possibilidade que a lei traz para reter esse documento é uma situação dúbia, né? Que não costuma acontecer mais nos dias de hoje, porque é uma lei antiga, de 68, mas ela prevê que por até 5 dias poderia reter esse documento para estar extraindo essas informações. A questão fala em 10 dias, então a questão está errada. Questão número 8. Tendo em vista o número crescente de furtos nas dependências de certo hospital, a empresa que o administra determinou que, para nele ingressar, os visitantes deveriam deixar na portaria do prédio um documento de identidade, que lhes seria devolvido apenas quando eles saíssem. Nessa situação, a referida empresa praticou ato ilícito. Aí sim, questão certa. Ela cometeu a contravenção penal, porque se reter, tem que devolver imediatamente para o proprietário. Questão 8, certa. Questão 9. A Lei 5.553, de 68, resguarda os direitos dos cidadãos quanto à posse de seus documentos pessoais de identificação, os quais são garantias do exercício de direitos. Por força desta lei, vamos lá, alternativa A. É vedada a apreensão de documentos originais, certo? Porém, é permitida a retenção daqueles apresentados em fotocópias autenticadas, à medida em que estes não possuem valor legal. Eles possuem sim valor legal e não podem ser apreendidos. Alternativa B. A retenção de documentos de identificação pessoal constituirá contravenção penal, certo? Mas apenas quando praticada por autoridade pública, sendo um irrelevante penal a conduta quando praticada por particular. Questão errada também, porque tanto pessoa física ou jurídica de direito público ou privada podem cometer essa contravenção de retenção de documentos de identificação. C. As limitações constantes da lei somente se referem a documentos que contenham a fotografia do titular, pois apenas esses são válidos como documentos de identificação. Lembra que eu comentei que a lei ela traz um rol exemplificativo,
E dentro desse rol, ele consta certidão de nascimento. Certidão de nascimento não tem fotografia da pessoa. Então essa questão está errada, porque ela alega que só documentos que contêm a fotografia do titular que são válidas. Alternativa D. Nos termos da lei, a autoridade policial deve reter documento que, por mau estado de conservação, torne incerta a veracidade dos dados dele constantes, fazendo instaurar investigação sobre possível crime de uso de documento falso. Bom, ele coloca aqui nos termos da lei. No resumo que eu falei com vocês, em momento algum eu falei de autoridade policial, em momento algum eu falei de mau estado de conservação. Então, essa alternativa não se adequa à lei que a gente está comentando, que é a Lei 5.553 de 68. Então, essa alternativa não tem nada a ver com a matéria. Sobra aí pra gente, né? É lícito condicionar, ou seja, é permitido condicionar a entrada de pessoas em prédios públicos à apresentação de documento de identificação, mas o documento deve ser imediatamente restituído após a conferência ou anotação dos dados. Perfeita questão. Alternativa letra E. Questão 10. Funcionário público da Prefeitura do município X, exercendo as funções de recepcionista, seguindo ordem do chefe de gabinete do prefeito, retém documento de identificação pessoal para acesso à visitação da exposição promovida pela Secretaria Municipal da Educação. Tal determinação baseou-se em atitude preventiva, uma vez que seriam expostos objetos valiosos no salão nobre da prefeitura. Neste caso, considera-se responsável pela prática da contravenção penal de retenção do documento de identificação pessoal o chefe de gabinete, autoridade que ordenou o ato. Perfeito. Questão totalmente correta. O funcionário reteve a mando, né, seguindo ordem do chefe, então quem responde é o chefe. Questão 10, certa. Questão 11. Mediante a ocorrência de uma discussão entre um cidadão e o porteiro de um edifício, este porteiro solicitou um documento de identificação ao cidadão que lhe enfrentara verbalmente. O cidadão entregou-lhe uma fotocópia autenticada de seu comprovante de quitação com o serviço militar. O porteiro, então, reteve esse documento por 10 dias, quando o cidadão compareceu para buscá-lo. De acordo com a lei que a gente está estudando, o porteiro realizou ato. Vamos lá. Lícito, né? Pois devolveu o documento em período inferior a 12 dias. Nada a ver. Primeiro que ele cometeu um ato ilícito, né? B. Lícito, pois tratava-se de fotocópia autenticada do documento, que pode ser retido. Não pode ser retido. Tanto o original quanto a fotocópia. Lícito, pois tratava-se do comprovante de quitação com o serviço militar, que pode ser retido. Não pode. Alternativa D. Ilícito, pois poderia ter retido o documento pelo período de até 7 dias. A lei não fala nada disso. Alternativa E. Ilícito, pois você teve um documento de identificação pessoal apresentado por fotocópia autenticada. Então, alternativa letra E. Questão 12. A Lei 5.553 de 68 determina que a nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública forma, que é aqueles documentos de cartório. Inclusive comprovante de quitação com serviço militar, título de eleitor, blá blá blá, né? Ele fala todo o rol da lei. Diante dessa situação, é correto afirmar que a retenção de qualquer documento a que a lei se refere constitui: A. Apenas uma infração administrativa? Não. B. Contravenção penal, punível com pena de prisão simples ou multa. Essa é a alternativa. A. C fala de contravenção, certo, punível com pena de detenção, não é detenção. D. Crime, não é crime, é contravenção. E aí, apenas uma infração administrativa? Não é. É contravenção, punível com prisão simples ou multa. Questão 12, alternativa letra B. Bom, questão 13. É lícito, né, ou seja, é permitido a órgãos públicos reter carteira de identidade quando da entrada de convidado, restituindo-a no momento da saída? Errada a questão, tem que devolver imediatamente. Vocês veem que assim não tem para onde fugir nas questões, elas batem na mesma tecla. Como a lei é pequena, eles ficam tentando inventar informações, mas é basicamente isso, que são questões tranquilas de serem respondidas. Questão 14. De acordo com a Lei Federal 5.553 de 68, aquele que retiver ilegalmente a carteira de identidade de um estrangeiro está praticando: A. Contravenção penal, é essa a alternativa. B. Crime, não é crime. C. Não é crime. D. Não é crime. E E também não é crime. Questão tranquila, alternativa letra A. Contravenção penal, punível com prisão simples ou multa.
E para finalizar essa nossa bateria de exercícios, questão 15. A retenção de documentos pessoais é considerada contravenção penal. Beleza. Quanto à responsabilização penal de preposto ou agente de pessoa jurídica, assinale a alternativa correta. A. O preposto que, desobedecendo ordem de superior, deixa de reter documento de identificação pessoal será responsabilizado por crime de desobediência. Nada disso, a lei não fala disso. O preposto, ou seja, o funcionário que ele não retém, desobedecendo, entre muitas aspas, o patrão, ele não comete crime nenhum. Quem vai responder, se ele tivesse retido esse documento, era o seu chefe, né? Quem ordenou. Então, a alternativa está incorreta. Se ele deixa de reter esse documento, ele não está praticando nenhum tipo de ato ilícito. Na verdade, ele está fazendo certo, porque a lei proíbe essa situação. B. O agente de pessoa jurídica que reter documento de identificação pessoal não será responsabilizado, independentemente de ordem superior. Não. Se o superior pedir para essa pessoa, para esse funcionário reter, e ela reter, quem responde é quem ordenou. Agora, se o chefe ali, o dono, fala para não reter e ela reter, quem responde é ela. Então, não é independentemente de ordem superior. Se o superior falar para ele reter e ele acabar retendo, quem responde é o superior. Então, a questão está errada. Alternativa C. Quando a retenção de documento pessoal for praticada por preposto, né, pelo funcionário, considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato que ensejou a retenção. Perfeita questão. É essa. Então, assim, quem é responsável por essa retenção é quem ordenou o ato. Alternativa letra D. Em nenhuma hipótese, quem ordenou o ato de retenção poderá ser responsabilizado por ato praticado por terceiro. Não, se a pessoa ordenou, ela é quem vai responder. Então, a alternativa D está errada. Questão 15. Alternativa letra C. Bom, pessoal, fechamos essa bateria bacana de exercícios. Vou deixar o gabarito para vocês conferirem o seu desempenho. É uma lei tranquila. Ela costuma ser cobrada, por mais que seja uma lei muito antiga e pouco usual, ela é cobrada em concursos de carreira policiais, geralmente, tribunais. Mas é uma lei bem tranquila. Então, espero ter ajudado vocês. Se cuidem, tenham uma excelente preparação para o concurso que almejam. Até mais!